essa procura, essa tentativa de cooptação por parte do réu Jair Bolsonaro, do denunciado Estevão Teófilo, seria exatamente para obter esse apoio e, diríamos assim, ou influenciar ou reinfluenciar o comandante do Exército, Freire Gomes, ou não precisar dele. Uma vez, isso vem sendo dito reiteradamente, que o Comando de Operações Terrestres, do qual chefiava o general Teófilo, não tem tropas, mas ele é que coordena as tropas. Então ele teria, e a denúncia descreve isso, ele teria acesso aos comandantes de área, ao comandante do Sul, comandante do Sudeste, comandante do Norte, comandante do Nordeste, Centro-Oeste, o próprio comando do Planalto, o comando da Amazônia. Então, esse seria o objetivo. E se verifica aqui uma mensagem de áudio do réu colaborador Mauro César Barbosa Cid ao general Freire Gomes, onde diz do comparecimento de Estevão Carlos Teófilo Gaspar para se reunir com o réu Jair Messias Bolsonaro 2 dias após, ou seja, dia 9 de dezembro, 2 dias após o general Freire Gomes ter se negado a aderir. Foi dito também, é importante esclarecer, foi dito na tribuna que essa é uma reunião normal, formal, de convocação do presidente da República, desse comandante de operações terrestres. Não é. Não é, e causou um extremo mal-estar no Exército, nas palavras e no próprio depoimento na polícia, e ontem, do general Freire Gomes, porque quem se reúne com o presidente é o comandante do Exército. É o comandante da força que se reúne com o presidente. Lembrando que nem o ministro da Defesa tem autoridade constitucional e legal para determinar operações aos comandantes militares. Cada comandante militar, ele decide as operações na sua força e ele só tem que obedecer em termos operacionais o comandante em chefe das Forças Armadas, que no presidencialismo é o presidente da República. Então causou estranheza essa convocação irregular do ponto de vista militar do general Teófilo. Tanto que o tenente-coronel Mauro Cid avisa o comandante Freire Gomes. Também foi dito que um general não conversa com um tenente-coronel. Não é verdade. Nós temos horas e horas nos autos de mensagens e conversas de todos os generais, de todos os comandantes, com o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele era o ajudante de ordens. E há o costume e a tradição, muitas vezes, os comandantes entrarem em contato direto com o comandante, com o ajudante de ordens, para ter o contato onde o presidente está, para falar com o presidente. Então, também essa conversa, está documentado nos autos, comprova que é numa realidade que o próprio comandante do Exército se comunicava também com o colaborador Mauro César Barbosa Cid. E, por favor, colocar de novo, eu coloco nos autos essa conversa. E vejam. Bom dia, general, diz Mauro Cid para o comandante Freire Gomes. Sei que o momento não é apropriado, né? Mas só para atualizar. O senhor é o presidente vencendo, e aí continua, tem recebido várias pressões para tomar uma medida. E aí ele segue. Aqueles considerando, vejam, ele dizendo, Mauro Cid conversando com o comandante do Exército. Da pressão, é a pressão que ele tem recebido, e hoje é o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? O decreto que no dia 7 tinha sido rejeitado pelo comandante do Exército. Um dos enxugamentos, todos se recordam, é que haveria a decretação da prisão do ministro Gilmar, do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e a minha prisão, e enxugaram
tirando o ministro Gilmar e o presidente do Senado. E aí continua. Aqueles considerandos que o senhor viu enxugou o decreto, fez um decreto mais resumido. E ele comentou de falar com o general Teófilo. Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo. Acho que, de alguma forma, como ele está sem sair do Alvorada, ele está preso no Alvorada, é uma maneira que ele tem de desopilar, tocar para frente, ou seja, faz questão de comunicar, porque Mauro Cid sabia que isso iria causar um mal-estar, como no depoimento o então comandante Freire Gomes diz. E no termo de depoimento, que eu também trago aqui no voto, o comandante disse que não tinha ciência dessa convocação nem do motivo. Ou seja, ele foi transpassado, que na hierarquia militar é gravíssimo um general e conversar direto com o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, sem falar com o seu comandante, que era o então comandante Freire Gomes. A Procuradoria-Geral da República ainda acentuou esse desconforto, destacou ainda que no mesmo dia, depois de ter a negativa em relação a Freire Gomes, no dia 7, no dia 9, no mesmo dia que conversou com o acusado Teófilo Gaspar, o réu Jair Bolsonaro realizou aí a sua primeira aparição pública, e ressalvando que teria o apoio das Forças Armadas. Tenho certeza, disse o réu Jair Bolsonaro, tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é ser chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas quando passam por outros setores da sociedade são mais difíceis. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, que foi anunciado pelo TSE, ou seja, reiterando no dia 9 de dezembro, no dia que se reuniu com o general Teófilo, recobrou as forças, o réu Jair Messias Bolsonaro, disse que tinha o apoio das Forças Armadas e voltou à acusação que teria ocorrido fraude nas eleições, e dizendo que estava vivendo um momento crucial. Abre aspas. Hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Presidente, no Estado democrático de direito, após o segundo turno, após as eleições, as Forças Armadas não têm que decidir nada. Não tem que decidir para que lugar nenhum o presidente que perdeu a reeleição vai. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. E aqui essas declarações apoiadas após a conversa com o denunciado demonstram que o que a Procuradoria imputou da sequência dessa tentativa de golpe tem indícios razoáveis que serão analisados durante a ação penal.